Lucas, capítulo 12, versículo 31 a 34, diz assim: Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estamos continuando a nossa série sobre histórias e parábolas, e hoje nós não veremos propriamente dito uma história ou uma parábola, nós vamos sim ver a conclusão, o objetivo, ou alvo, a lição das últimas duas histórias que nós vimos, semana passada e semana retrasada, onde nós falamos sobre o rico tolo e sobre os corvos e os lírios nessa sequência. E nós lemos simplesmente o 31 e o 34, eles vêm justamente logo após. O tolo rico é seguido pelos corvos e os lírios, que é seguido pelo que nós lemos aqui. Então, tudo faz parte do contexto. Na realidade, Jesus então está concluindo, está resumindo, aplicando ambas a lição das duas histórias anteriores. E nós podemos resumir tudo bem resumido no versículo 34 que nós lemos, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então hoje nós vamos falar sobre o tema o coração e o tesouro. O coração e o tesouro. E para isso nós vamos então, para concluir essa conclusão ainda mais, nós temos 3 instruções. O texto que nós lemos nos traz 3 imperativos que nós devemos buscar fazer para termos o nosso coração no lugar certo. Então olha comigo no versículo 21. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A primeira ordem, a primeira instrução que nós temos é a de buscai. Buscai. A primeira letra aí no versículo, buscai antes o reino de Deus. E essa instrução de buscar, ela significa se esforçar. Cabe a nós temos um dever, nós temos que buscar fazer isso. Ninguém vai buscar por nós, Deus não vai buscar por nós. Esse buscar é dirigido a cada um de nós. Nós temos que buscar, nós temos que nos esforçar. E não se trata de um esforço para a salvação. Não é isso que é tratado de modo algum. Esse esforço não é em relação à salvação, mesmo porque não existe esforço para a salvação. Se fosse por esforço, seria por obras. Se fosse por esforço, seria por mérito nosso. E a salvação não é por mérito nosso, é pelos méritos de Cristo. A salvação não vem das obras. A salvação ela é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Efésios 2, versículo 8 e 9. Então, Deus espera que nós o coloquemos em primeiro lugar. Muitas pessoas, às vezes, se perguntam: por que Deus não cuida de mim? Por que Deus não me abençoa tanto quanto eu queria? Ou por que Deus não me abençoa, ponto final? E a resposta é o seguinte: você busca primeiro o reino de Deus. Sabe o que é, pastor? Que eu passo o tempo todo correndo atrás das coisas, é problema em cima de problema. Eu mal consigo manter meu nariz acima da água. Sempre problemas aqui, problemas ali, falta isso, falta aquilo. E Deus, parece que Deus não está me abençoando. Pois é. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas, que coisas? As coisas que o mundo busca. A maioria do mundo vive para pagar conta, vive para resolver problema. A existência deles revolve ao redor disso. É simplesmente uma longa lista que eles vão ticando todo mês, toda semana, que tem que fazer, e sempre repleto de problemas, porque Deus não está acrescentando essas coisas, porque eles não estão buscando primeiro o reino de Deus. Então, muitas vezes nós perguntamos, Deus, por quê? E Deus que pergunta, é muito simples, por que você não busca o meu reino primeiro? Aí você pode esperar minha ajuda, você pode esperar minha providência, para eu, então, providenciar, acrescentar todas essas coisas. Não é só buscar o reino de Deus. Aqui é bem claro, buscai antes o reino de Deus. O que diz assim antes?
antes de qualquer outra coisa. Buscai primeiro, antes de mais nada. A nossa prioridade deve ser fazer a vontade de Deus. E quando nós nos engajamos, nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, Deus então faz o resto por nós. Isso aqui não é um apelo, um convite para preguiça ou displicência, de modo algum. Requer muita confiança, requer muita fé. E não é a gente esperar sentado na cama, lendo a Bíblia, orando, para Deus entregar as contas pagas, chegar um pacote de dinheiro. Não é isso. Tá? Mas Deus ele vai providenciar, ele vai ajudar na nossa busca. Mesmo porque todas estas coisas que se referem aqui, aí nós podemos nos referir ao tolo rico, que tinha grandes riquezas, podemos referir aos corvos e aos lírios, que não trabalhavam, mas eles tinham alimento, eles tinham vestimenta, tinham abrigo. Então todas essas outras coisas, na realidade, são meras ferramentas, são meros veículos, são meios para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Por exemplo, hoje nós temos um culto aqui, estamos tendo um culto, temos uma igreja. Mas uma igreja, ela requer uma série de coisas. Na realidade, a gente tem aqui um lugar, mas a gente não precisa de um lugar. A igreja não é o local, a igreja são as pessoas. Mas estamos aqui e nós precisamos de uma série de coisas para que ela funcione. E Deus fornece isso. Como? Através dos membros da igreja, que são abençoados financeiramente, então eles fazem a parte dele, contribuindo, e a gente então pode ter tudo o que nós temos, que são ferramentas. Agora veja bem, o propósito da igreja não é comprar terreno, construir templos, comprar isso, comprar aquilo. Não é a meta da igreja, não é alvo da igreja. Nós não estamos aqui para podermos ter um piano mais novo, um som mais potente, um ar no estado mais gelado, cadeiras mais confortáveis. Algo de errado com essas coisas? Não, mas isso não é o objetivo. Isso são as ferramentas. Nosso objetivo é ganhar almas, é pregar o evangelho, transformar vidas. Esse é o nosso objetivo. E isso é buscar o reino de Deus. E muitas igrejas, infelizmente, perderam a noção disso. Eles não estão pregando toda a verdade, todo o conselho de Deus. Eles não estão ativamente buscando almas. Estão mais interessados em comprar terrenos, construir templos, expandir a igreja e ter mais filiais e contratar isso, aquela coisa. É um erro, é inverter os valores. Então temos que buscar o reino de Deus primeiramente. E quando fazemos isso, Deus cuida do resto. Deus sabe. Inclusive nós vimos recentemente que Deus fala que Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Ele sabe que nós precisamos daquelas ferramentas que nós precisamos. Então, se nós nos esforçarmos em colocar primeiro o reino de Deus, então ele vai fazer a sua parte. O nosso tesouro que nós podemos juntar aqui, ele é refletido naquilo que buscamos primeiro. O texto fala sobre o tesouro. O nosso tesouro vai ser revelado, demonstrado, refletido naquilo que nós buscamos primeiro. Se nós buscamos primeiro trabalho, dinheiro, riqueza, esse é o nosso tesouro. O nosso tesouro é esse. Se uma igreja se preocupa mais em comprar propriedades e aumentar, nada de errado. Nós recentemente tivemos uma extensão construída, nada de errado com isso, mas a função da igreja não é construção, aquisição. Então, o tesouro real que nós temos individualmente como igreja vai ser refletido naquilo que a gente coloca em primeiro lugar. O que nós buscamos antes, o que nós buscamos primeiro. Então, a primeira ordem, a primeira instrução que nós temos para ter o tesouro no lugar certo é buscai. É nós buscarmos o reino de Deus antes de qualquer outra coisa. A segunda coisa, a gente encontra no versículo 32, que diz, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. A primeira coisa, então, é buscai. A segunda coisa é não temais. Não temais. Note que ambos os verbos estão conjugados no imperativo. É uma ordem. Buscai, vá, se esforce. E não temais. Não tenha medo. E esse não temer está ligado à confiança. A ter fé em confiança no Pai. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-lhes dar-vos o reino. Então, aqui ele está colocando não temer com o fato que Deus vai nos dar o reino.
Então, se nós acreditamos e confiamos que Deus quer e vai nos dar o reino, então nós não devemos temer pelas coisas terrenas, pelo que comer, o que beber, o que vestir. Se Deus vai nos dar o reino, por que esquentar a cabeça com o que comer, o que beber, o que vestir? As coisas cotidianas, as coisas pequenas. Pastor, mas isso não é pequeno, é importante. Sim, é importante, mas Deus quer nos dar o reino. O reino. Ele não é capaz de nos dar todas as outras coisas. Esse temor ou falta de temor vai depender da nossa confiança em Deus. Deus quer nos dar, agradou, vou ler aqui de novo, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus quer, agrada a Ele nos quer dar o reino. Isso para Ele é algo agradável. Agora, é interessante notar aqui que Ele falou, não temais, ó pequeno rebanho. Essa palavra pequeno rebanho, na realidade, significa muito pequeno rebanho, rebanhozinho, tá? Mini rebanhozinho. São, na realidade, no grego, usa a palavra micro, que seria uma dupla diminutivo, ou diminutiva. Tá? Não é só pequeno, é pequenino, minúsculo rebanho, pequenininho rebanho. Não é só pequeno, é mais forte que pequeno. Agora, é interessante porque, se você ler lá no versículo 1 de Lucas 12, e você imaginar a cena, com quem ele está falando? Bom, lá no versículo 1 fala assim, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. Isso não me parece um pequeno rebanho. Especialmente um pequeníssimo rebanho. No versículo 1 do capítulo está dizendo que Jesus está falando a muitos milhares. Então a gente não sabe, mas não são poucos milhares, são muitos milhares. Tá? Que fosse 1000, mas não é, são muitos milhares. Tá? E muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. E começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Agora, veja só. Então, tem uma multidão de muitos milhares, e ele começa a falar com quem? Com os seus discípulos. Então, era um rebanhozinho mesmo ou não era? Era a multidão de milhares ou era aqueles seus discípulos, que não eram só os 12, eram seus discípulos, era um grupo maior do que os 12. Os 12 eram seus apóstolos. Os discípulos eram um grupo maior do que esse, mas não chegava a milhares. Os milhares eram pessoas que foram lá ouvi-lo. Os discípulos eram aqueles que o seguiam. Os apóstolos faziam parte da liderança. Lembrando que a esse ponto aqui, Jesus já tem uma igreja itinerante, não era uma igreja fixa, mas ele começou a sua igreja. A igreja não tinha uma sede, a igreja não tinha um local fixo, horário fixo de culto, era uma igreja que viajava, andava para outro lugar. Mas ele falou para seus discípulos, ou seja, para as pessoas que compunham a sua igreja. Então não eram milhares, mas também não era um grupo tão pequeno assim. Agora, olha no versículo 13, que diz assim, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. A parte do versículo, o 13, fala assim, e disse-lhe um da multidão. Então, no versículo 1, ele tinha aquele monte de gente, milhares de pessoas, e ele falou aos seus discípulos. Mas aí agora ele está falando com alguém da multidão, que uma pessoa da multidão fez uma pergunta para ele. Então, ora ele falava com o seu pequeno rebanho, ora ele falava com a grande multidão, ou pelo menos aqueles mais perto. Mas então ele estava falando com grupos diferentes. Versículo 22. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo que estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comeis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Então, mais uma vez, ele disse aos seus discípulos, tudo isso é versículo 12. Tá? No capítulo 12, versículo 1, ele fala aos dois, versículo 13 é um da multidão, versículo 22 é seus discípulos, e no 32 que nós lemos, não temais, ó pequeno rebanho. Então, ele está de fato falando com uma grande multidão e também ao seu rebanho. Muitos acham que o que ele está fazendo aqui, eles acreditam que ele está fazendo um contraste entre o pequeno rebanho e o reino. E um contraste também entre o fato que, do ponto de vista global, infelizmente, sempre haverão mais perdidos do que salvos. Largue a porta, estreita o caminho. Então, a comparação é que sempre o rebanho de Cristo vai ser melhor do que o rebanho
de Satanás. A verdade é essa. Mesmo que a gente possa dizer que no mundo não existam milhões de crentes, mas existem bilhões de perdidos. Tá? Eu não vou nem chegar perto de dizer se existe 1 bilhão de crentes. Eu não sei, eu espero que sim, mas eu não faço a mínima ideia. Mas sempre haverá mais perdidos do que salvos. Deus quer que todos sejam salvos. E cabe a nós, como igreja, e individualmente, levar o evangelho. Esse trabalho foi incumbido para a igreja. E quando fala a igreja, não quer dizer a igreja, quer dizer cada um de nós temos uma responsabilidade e um mandamento do qual seremos cobrados de levar o evangelho. Não é uma coisa para o pastor, algumas pessoas ganhará, mas não é dom, é uma ordem, é um mandamento, é um comando, não é dom, não é jeito, não é talento, não é nada disso. Tá? É uma ordem. E cabe à igreja fazer isso. Mas sempre haverá mais pessoas perdidas. Então, muitos acreditam que isso seja um contraste entre o pequeno rebanho, que por natureza é pequeno talvez ali com seus discípulos, mas mesmo do ponto de vista global, ele é pequeno em comparação aos que não salvos. E aí compara com o reino, que é grande, é um reino que é superlativo. E esse reino que Jesus se referia, ele é grande, enorme, ele é eterno. Lá em João, capítulo 18, no versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Por que não é daqui? Porque ele é eterno. O reino de Deus, o reino não cabe na terra, é um reino eterno, um reino enorme. Então, voltando para o versículo, agradou ao Pai dar-vos o reino. Então, se Deus quer, lhe agrada, nos dar o reino, quanto mais dar as coisas cotidianas, as coisas pequenas, o que comer, o que vestir, o abrigo, as coisas pequenas, Deus pode, quer e vai nos dar. Ele agrada nos dar o reino e também nos dá as demais coisas. E se Deus quer e pode nos dar tudo isso, nós podemos então descansar, não ficar aperreado, não ficar preocupado. A terceira ordem de instrução que nós temos, a primeira é buscai, não temais, e a terceira é fazei. Olha no versículo 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei, aí que vem a ordem, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acaba, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Então, o mandamento é fazer. Tudo bem, pastor, mas fazer o quê? Fazei tesouros nos céus. Nós somos ordenados a fazer tesouro no céu. Ele começa aqui falando sobre vender o que tem e dar esmolas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Depois fala, fazei para vós bolsas que não se envelhecem um tesouro nos céus. Então, o fazei está se referindo a fazer tesouros nos céus. Bolsas, carteiras, investimentos que não se envelhecem. Não tem inflação, não tem queda econômica, não tem revés financeiro. Tesouro no céu. Todo crente, quando ele nasce de novo, ele tem uma conta aberta no céu. Você é salvo? Pois é. Se você tem uma conta no banco do céu, o presidente do banco é Jesus, tá? O dono do banco é Deus Pai, e nós temos uma conta. Você tem uma conta. Ah, não sabia. Pois fique sabendo, você tem uma conta. Você é salvo? Você tem uma conta. E Jesus nos manda fazer tesouro no céu, fazer depósitos nesta conta. E como é que a gente pode fazer depósito nessas contas? Como que podemos aumentar o saldo dessa conta? O triste é que tem muito crente que vai chegar lá e o saldo vai estar zero ou bem pouquinho. Por quê? Porque nunca fizeram tesouro, não estão juntando tesouro no céu. Estão preocupados em juntar tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça rói, onde não é eterno. Eu sei que vou chocar alguém aqui talvez, mas quando a gente morre, a gente não leva nada. Assim como entramos no mundo, vamos sair deles, sem nada, nadinha de nadinha de nadinha.
Tá? Então, do que adianta a gente juntar e amassar tesouros e tesouros e tesouros, riqueza, 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 não vamos levar nada para o céu. Não estou dizendo que também é para torrar tudo aqui na terra, não é isso. Mas a verdade é que nós temos que juntar, fazer tesouros do céu. E se nós não estamos ativamente, propositalmente, fazendo depósitos nessa conta, nós vamos chegar no céu, mas não vai ter nada nessa conta. E é desta conta, eu vou fazer aqui uma ilustração, é desta conta bancária que nós temos no céu, que Jesus vai preparar a nossa morada celestial. A Bíblia fala sobre moradas no céu, e a gente imagina aquelas ruas de ouro. Na realidade, a palavra ruas ali é a palavra grega plateia, que significa uma praça, tá? Uma praça extensa. Provavelmente, talvez não haja ruas como nós conhecemos ruas, mas haverá ruas de ouro, praças de ouro, haverão moradas, palácios, todo imagina a mansão que vai ter no céu. É verdade, agora, aquela mansão no céu vai ser construída com o saldo da nossa conta celestial. Aí quando chega lá e a gente vê uma telha brasilite dourada celestial, com uns três blocos de concreto escorado numa parede, não sei onde. Rapaz, mas Jesus, eu vou falar, meu querido, eu só pude fazer o que você depositou na sua conta. Eu só usei o que estava na sua bolsa. Eu só usei do tesouro que você acumulou. Isso vai ser parte do nosso galardão. O céu não vai ser tudo igual para todo mundo. Todo mundo vai ser igual no céu. Não. Haverão cargos diferentes, haverão moradas diferentes, haverão, a Bíblia fala sobre um brilho que haverá, um brilho diferente. Tudo isso é ligado com o nosso galardão, a nossa recompensa, que vai ser decidido no tribunal de Cristo, que vai ser o segundo evento depois do arrebatamento. Arrebatamento, a grande festa, as bodas, e logo depois disso o tribunal de Cristo. Minto, é o contrário. Primeira coisa é o tribunal de Cristo e depois é as bodas. Eu imagino que nas bodas vai ter gente sem muito apetite. Mas a verdade é que é lá que vai ser decidida a nossa posição eterna, a nossa morada eterna, o nosso cargo eterno. E não tem promoção. O cargo dado ali vai ser o cargo que você vai ter o resto da eternidade. A morada que você tiver vai ser... Entenda, a pior posição, a pior morada no céu vai ser 1 trilhão de vezes melhor do que o inferno. Mas, não se contente com mediocridade. E nós servimos a Deus não para conseguir galardão, nós devemos servir a Deus por amor, por gratidão. E Deus ainda nos recompensa, tá? Mas é um bônus, digamos assim. Agora vamos à palavrinha esmola aí, tá? Vendei o que tendes e dai esmolas. Bom, primeira coisa que vem à mente é o seguinte: no português, a palavra esmola, ela é mais ligada com coisas de pouco valor, com mesquinhez, né? Coisa pequena. Fala em dar esmola, você não pensa em dar uma nota de R$100. Não, pastor, isso chega a ser pecado. Não é pecado nenhum você dar uma nota de R$100 como esmola, se você assim desejar. Mas ninguém pensa em esmola como R$100. Esmola, assim, R$1, 50 centavos. Se muito R$2, e olha lá, que esmola é coisa sem valor. Não é esse o sentido da palavra esmolas. Não é esse o sentido da palavra esmolas. Mesmo porque, pense, vendei o que tendes e dai esmolas. Bom, então você não deve ter muita coisa, né? Se você vender tudo que você tem e o que sobrou é esmolas, então esmolas não quer dizer uma coisa de pouco valor. Tá? Tudo bem, talvez você não esteja aqui, você não tenha aqui riquezas e propriedades, fazendas, como eu também não tenho, mas não está dizendo aqui que é para você dar esmolas, dar coisas de pouco valor. Não é isso. Tá? Fala aqui, vendeis o que tendes. Então, nós vamos vender o que nós temos. O que nós temos? O que nós temos são coisas que valem alguma coisa aqui na terra, nessa vida. E ele fala, vender o que tendes e dá esmolas. O resultado disso é, para fazer para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros do céu, que nunca cabem, ladrão não, onde não chega o ladrão, a raça não trói. Então, nós vamos, veja bem, nós vamos vender o que temos aqui, vamos dar esmolas, e isso vai ser transformado em quê? Em depósitos na nossa conta celestial. Ok? Siga o raciocínio. Só que essa palavra esmola, no grego, ela significa compaixão ou misericórdia. A palavra esmola
até no português, se você pegar um dicionário e for ver a etimologia de esmola, ela vem tanto do latim quanto do grego, uma palavra muito parecida, mesmo no latim e no grego. Ela significa, a palavra raiz é compaixão. Então, quando fala em fazer esmola, é a gente ter compaixão. É usar a nossa riqueza para ajudar, para se compadecer daqueles que necessitam. E quando nós nos compadecemos, e nós damos o nosso tesouro aqui na terra, e nós transferimos isso em atos de compaixão e misericórdia, e nós usamos o que nós temos aqui para ajudar e ter compaixão, então, ao fazer isso, nós estamos, então, acumulando tesouro no céu. Nós estamos transferindo, literalmente uma transferência bancária. Não do banco, mas do que nós temos aqui, do tesouro que nós temos. Seja ele muito, seja ele pouco. E aí que é a beleza disso tudo. Nós estamos tomando o nosso tesouro terrestre, finito e incerto, para torná-lo um tesouro eterno, que não envelhece, que não pode ser roubado e nem corroído. Nós estamos transferindo algo finito e terreno para algo eterno e celestial. E uma das coisas maravilhosas é que o valor que é transferido não depende do valor terrestre. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá em Marcos 12, versículo 41, nós temos a história da pobre viúva. Estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Ou seja, ela deu 1 centavo. 2 moedas, as 2 eram meio centavo, 1 centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Veja bem, mais do que todos. Ela colocou o quê? 1 centavo. 2 moedinhas de meio centavo. Então você veja, o pouco que nós temos aqui, que é fraco, finito, falho, pode ser roubado, pode ser corrompido, pode ser levado, pode ser perdido. Não interessa se é grandes coisas, como os ricos depositavam grandes coisas, ou são 2 moedinhas. Não é o valor terrestre, é a compaixão. Jesus, mais adiante, no versículo seguinte, fala: ela deu tudo que tinha e eles deram da sobra. Então Deus não está vendo tanto o quanto nós damos, mas o quanto nós retemos. Tá? Isso aqui não é... Tem certas igrejas que fazem uma festa com isso, né? Hoje vamos ter a oferta da velhinha viúva. Vamos dar tudo. Tá? Não é isso que estamos falando. Mas eu estou enfatizando o fato de que não interessa o quanto nós temos. Não interessa se é meio centavo ou uma fortuna. Nós podemos sim transferir e a nossa conta no céu, o crédito da nossa conta no céu, não vai ser condizente ao valor do tesouro na terra. A velhinha recebeu um grande depósito celestial por 1 centavo que ela depositou na arca do tesouro. A arca do tesouro, a oferta era assim, tinha lá na frente um local onde tinha uma arca, que era uma grande caixa, um baú, e as pessoas iam lá e colocavam suas ofertas. Simplesmente. Tá? Era um galofilácio que se chama essa caixa. Tem muitas igrejas que não têm oferta, né, corrida, como nós chamamos, que a pessoa fica sentada. Muitas igrejas têm um galofilácio, uma arca, uma caixa, e as pessoas se levantam, vão até a frente e colocam. Durante o culto, às vezes não é durante o culto, fica em algum lugar na igreja, as pessoas depositam lá, antes, depois, enfim. Tá? E não há nada de errado com isso, mas aqui a arca do tesouro é justamente isso. Era um local, um baú, que as pessoas iam lá e colocavam. E não interessa o quanto você colocava lá dentro, porque o que interessava era o que aquilo significava, quanta compaixão estava ali. Jesus basicamente falou, aquele 1 centavo que ela colocou tinha muito mais compaixão do que as pessoas que estavam depositando grandes quantidades. Naquela grande quantidade não tinha muita compaixão. Não tinha muita compaixão.
E o que vai aumentar o nosso saldo é quanta compaixão está no que nós fazemos. Naquilo que damos, naquilo que nós contribuímos, seja ele tempo, seja ele nosso tesouro. E eu digo mais, o nosso tempo é o nosso maior tesouro. Se você acha que não, você está equivocado. Nosso maior tesouro é o tempo. Nosso tempo é a nossa vida, o tempo de vida que nós temos. Nossos talentos e habilidades. Tudo isso é forma de a gente contribuir, ter compaixão. E então nós contribuímos, nós investimos no céu, nós juntamos tesouro no céu, usando nossos tesouros aqui na terra, nosso tempo, nossos talentos, tá? Os nossos dons espirituais, que é diferente de talento. Tá? Eu expliquei isso recentemente. Dom espiritual é uma habilidade que nós não tínhamos antes da salvação e nós temos. Talento é um dom, pode ser um dom, mas não um dom espiritual, mas é uma habilidade que nós temos talvez natural. Deus deu do mesmo jeito. Tem gente que tem um jeito para música, tem um jeito para falar, tem um jeito para comunicar, tem um jeito, uma certa habilidade de alguma coisa. Tudo isso são talentos que nós podemos usar, tá? para a obra de Deus. E quando eu falo obra de Deus, inclui também ter compaixão das pessoas. Então, resumindo esta noite, para quem busca Deus, quem não teme, mas confia em Deus, Deus promete tesouros no céu e cuidados cotidianos físicos aqui na terra. E Deus termina nos mostrando no versículo 34 um termômetro. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Pastor, eu não sei onde é que está o meu coração. Faz o seguinte, siga o rastro do seu dinheiro. Siga o rastro do seu tempo. Siga o rastro do seu talento. Como assim, pastor? Ok. O talento que você tem, seja lá o que for, qual o rastro que ele deixa? O seu talento deixa qual rastro? Lá no livro de Atos tinha uma irmã chamada Dorcas. Dorcas morreu. E as pessoas lembraram dela. Sabe o que Dorcas era? Dorcas era uma costureira. E as pessoas se lembravam, no seu enterro, se lembravam delas. Levaram as coisas que ela fazia. E pelo jeito não é que ela fazia cobrando, não. Nada de errado em cobrar. Nada de errado em ser uma costureira cobrar. Mas dá a entender ali que Dorcas fazia aquilo por caridade, por esmola, por compaixão. Ajudava as pessoas que talvez não tinham condições, ela fazia sem cobrar nada. Ela dava do seu tempo e do seu talento. Então siga. Pastor, o meu tempo, o meu talento, só quando eu emito um recibo de nota fiscal. Senão é uma troca de... E veja bem, não há nada de errado você usar o seu tempo, o seu talento, para ganhar o seu pão, para ganhar a sua vida. Não há nada de errado com isso. Não estou dizendo aqui que é pecado cobrar, nada a ver. Porém, você usa do seu tempo, ou do seu talento, ou do seu tesouro para outras pessoas. O seu rico dinheirinho só vai para comprar, siga os rastros, só é para comprar coisa para você, ou outras pessoas são beneficiadas também do tesouro com que Deus lhe abençoou. Este dinheiro é meu, eu trabalhei, eu ganhei, ele é meu, vou gastar em mim. Ok. Lembra da mensagem outro dia sobre dar versus receber, dar ou receber? Pois é. Então nós temos que ser canais. Através da nossa compaixão, temos que nos compadecer com o nosso tempo, nosso talento e sim o nosso tesouro. Tá? Mais uma vez, eu quero enfatizar para ninguém achar que isso aqui é uma espécie de kibutz comunitário, que tem que fazer tudo de graça para todo mundo. Não é isso. Eu vou dar um exemplo. Na lei, se você é um fazendeiro, você é ordenado pela lei a deixar as bordas do seu campo sem serem colhidas. Para quê? Para que o pobre e o forasteiro possam ir lá. Veja bem, ele não vai invadir a sua terra porque você vai deixar ela na borda. Então eles não precisam entrar na sua terra. Eles vão pisotear. E mesmo assim, fala, aquilo que cair, não vá lá e pegue, deixe.
Para quê? Para que o pobre e o estrangeiro necessitado possam, sei lá. Agora note, não era para o dono da fazenda pegar um milho, fazer cuscuz, levar na casa do pobre necessitado e falar, está aqui, ó. Não. Era para o pobre necessitado ir lá e colher. Ele tinha que fazer a parte dele. E o dono tinha que deixar a borda e o que porventura caísse para que o pobre e o estrangeiro pudesse ir lá e pegar. Sabe o que é isso? De compaixão. Eu imagino, como hoje, que nem todo crente segue a palavra de Deus, nem todo judeu fazia isso. E eu imagino que muitos judeus falavam, colha tudo, é meu, não vai deixar borda nenhuma, colha tudo. E o que cair, pode pegar, é meu. O milho é meu, o trigo é meu, a soja é meu. Pode pegar, pega aí, leve, não é para ninguém não, é meu. Ah, mas eu quero saber de lei não, é meu, é meu, é meu. É minha herança, eu trabalhei, eu plantei, eu colhi, eu empreguei, é meu, vou deixar nada. Sabe o que é isso? Falta de compaixão. E tem muito crente que faz isso. O seu tempo, o seu talento, o seu tesouro. É meu, vou gastar para mim, não vou dar para mais ninguém. Então, quando nós fazemos isso, estamos fazendo o quê? Juntando tesouros nos céus. Estamos transferindo tesouros para o céu. Não é para salvar. Entenda, esse tesouro do céu não tem nada a ver com salvação. Não é nada a ver com salvação. Nada, nada, nada. É a ver com galardão. Galardão. E nós devemos obedecer e seguir, servir a Deus por amor e gratidão. Mas Deus nos dá o bônus e o incentivo de galardão. Tá? Uma vez alguém falou, então só faz o que é certo só pensando no galardão. Eu falei, bom, se você quiser fazer isso, você faça, mas eu não faço isso. Eu pessoalmente não faço isso, eu faço o que é certo, porque é certo fazer o que é certo. Eu não estou aqui, ó Deus, ó, eu fiz isso, tá? Estou aqui guardando tudo notadinho aqui, quando chegar lá, eu vou, tá aqui, ó. Não faça isso. Não faça isso. Não coloque exigências. Ó Deus, eu vou se você fizer assim. Hoje, graças a Deus, como vocês sabem, nós temos uma casa confortável, totalmente paga, nenhum problema. Mas quando chegamos aqui no Brasil, nós passamos vários anos de casa em casa. O dono pedia, a casa vazava, a gente saía. Nos primeiros 3 anos aqui no Brasil, mudamos 5 vezes em 3 anos. Uma das coisas menos favoritas da minha vida é mudar, fazer mudança. 5 vezes em 3 anos. A gente não tinha como comprar uma casa aqui. Vocês sabem da história, não vou contar ela toda, mas... Quando a gente estava lá na Inglaterra, a gente não fazia a mínima ideia aonde e como a gente ia morar, se ia ter uma casa, não fazia ideia nenhuma. Mas nunca dissemos... Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, nós vamos alugar um local que vai ser casa e igreja numa coisa só. Uma casa onde nós vamos ter o culto em casa. Ou uma igreja que tenha algum lugar para a gente morar, sei lá, um apartamento, uma edícula, algum lugar. Uma coisa, pensamos nisso, não estou fazendo a mínima ideia. Aí antes mesmo de chegarmos aqui no Brasil, mas já tendo deixado a Inglaterra, Deus nos permitiu comprar o que era então um galpão aqui e pagar por inteiro. 1 ano antes da gente chegar, já tinha isso aqui comprado, pago. Ficou fechado 1 ano. Eu nunca imaginei Deus. Tudo bem, temos onde se reunir. Aí Deus possibilitou, por outro milagre, a aquisição da casa. Mas entenda, quando a gente saiu na Inglaterra, não sei, Deus, eu vou, mas eu quero ter um lugar para se reunir na igreja, eu quero ter uma casa. A gente falou, a gente vai e eu não sei. Onde eu vou morar, onde vai ter, eu não sei, a gente não sabe de nada, mas nós fomos. E Deus nos abençoou, muito bem, obrigado. Então, não fique, Deus, eu vou, viu, mas vê lá, vá. Deus não vai ser devedor para ninguém. Você nunca vai dar a Deus mais do que Deus lhe dá. Nunca. Você não tem como perder, gente. Você nunca vai ficar com prejuízo com Deus. É um investimento sério, certo? Tanto aqui quanto no céu. Tá? Então, é assim que nós juntamos o tesouro do céu. E é assim que nós temos nosso coração no lugar certo. Então, pastor, o meu coração está no lugar certo? Eu não sei. Você siga a trilha do seu dinheiro, a trilha do seu tempo, a trilha do seu talento. O seu tempo é para mim. É trabalhar, é lazer, é família, é passear.
nada de errado com essas coisas. Mas não tem nenhum tempinho aí para Deus no meio. E para Deus, os outros. O que fizeres a um desses pequeninos, fizeste a mim. Então você não tem como servir a Deus sem não servir as pessoas. Na igreja e fora da igreja. Então siga a trilha. O seu tesouro, o seu tempo, o seu talento. Aí você me diga, onde é que está o seu coração? Está no céu? Porque se o nosso coração está no céu, eu estarei mais interessado em juntar tesouro no céu. Por quê? Porque eu creio que é um céu, eu creio que eu estou indo para lá, e eu creio que eu vou viver eternamente baseado naquele tesouro que eu ajuntei aqui na terra, lá para o céu. Agora, tem muito crente que vive como se não tem céu, não tem eternidade, não tem galardão, não tem nada. Eu vou para o céu, chega lá, vai ser tudo igual para todo mundo. Vai ser lá um grande estado comunista, todo mundo é igual. Botando que todo estado comunista, todo mundo é igual. É todo mundo na pior, todo mundo passando fome, passando necessidade. Todo mundo igual, é por baixo. O céu não vai ser assim, gente. O céu não vai ser assim. O céu vai ter vários graus, vários galardões. Tudo condizente ao tesouro que nós ajuntamos no céu. E uma forma de juntar tesouro no céu é justamente essa. Outra forma de juntar tesouro no céu, não tão fácil, seria o martírio, morrer pela sua fé. A pessoa ser colocada numa parede, amarrado numa estaca de madeira, botar lenha ao redor, vou acender o fogo. Vai negar Cristo? Não, acenda. Essa é outra forma de juntar tesouro no céu. De repente, dar esmolas, ter misericórdia e compaixão não parece tão horrível assim, né? Pois é. Agora, você acha que alguém que não sabe usar o seu tempo, tesouro e talento para ter compaixão e ajudar alguém em necessidade, dentro e ou fora da igreja, vai para uma fogueira, para um paredão, para um coliseu, enfrentar os animais famintos? Se a gente não é fiel no pouco, Jesus falou, eu não vou ser fiel no muito. Se eu não posso dar 1, 2 horas por semana evangelizando os perdidos, você não vai encarar os ursos famintos no Coliseu, você não vai encarar um paredão e um pelotão de fuzilamento, você não vai encarar uma fogueira ou uma cruz. Não vai. Não vai. Quer juntar tesouro no céu? É sobre isso. O rico tolo, lembrando que hoje está ligado com o rico tolo, ele estava preocupado em juntar tesouro aqui na terra. E Deus falou, você é um louco, essa noite perderão tua vida. E os que não são ricos, ficam se preocupando em o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Jesus falou, Deus quer lhes dar o reino. Se Deus quer lhe dar o reino, quanto mais Ele quer lhe dar as outras coisas. Buscai primeiro o reino, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quanto mais a gente investe no céu, mais Deus investe em nós aqui. Deus quer nos abençoar. Você fala assim, pastor, mas aquela viúva pobre. Pois é, a viúva pobre deu toda a pobreza que ela tinha. Ela deu tudo. Você não viu nenhum rico lá no templo dando tudo. Mas ela deu tudo. Tudo que tinha. Então vamos seguir o que Provérbios 11, 25 fala. Eu vou ler isso e vamos encerrar. Provérbios 11, 26. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Você atende o chamado de Deus? Você é generoso, seu tempo, talento e tesouro? O que está dizendo? Que a alma generosa prosperará. É como eu falei outro dia. A alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. Atendido como, pastor? Suas orações podem ser respondidas. Quando? Quando você se torna o veículo de resposta da oração de alguém. Pense nisso. Você pode ser a resposta, pode estar em suas mãos, na sua capacidade,
ser a resposta de oração de alguém. Muitas vezes, evangelizando, tem esse relato. Você bate uma porta, encontra com alguém, começa a falar, e a pessoa diz assim, essa semana mesmo eu orei. Falei, Deus, se você existe, me mostra a verdade. Deus, existe no céu. E hoje você veio aqui bater na minha porta. Deus respondeu a minha oração. Pois é, aquela pessoa, já aconteceu comigo. Se você evangeliza há algum tempo, eu sei que aconteceu com pessoas aqui que me contaram isso. Pastor, eu levei uma alma a Cristo e falando com aquela pessoa, ela falou que ela tinha orado ontem ou essa semana. Pois é, você foi a resposta de oração de alguém. Você atendeu. E quem atende será atendido. Quer ter oração respondida? Se predisponha a ser a resposta de oração de alguém. Talvez alguém precise de alguma coisa que está dentro do seu tempo, tesouro e talento, dentro dessa capacidade de ajudar. Seja a resposta de oração. É que eu tento fazer esta igreja, gente. Algum tempo atrás, um missionário que nós apoiamos tinha uma necessidade, ele fez uma carta em geral. Nós atendemos, eu não vou citar nomes nem valores aqui, mas não foi R$50, não foi R$100, foi um valor expressivo. Nós atendemos. E a igreja que atende também será o quê? Atendida. A alma que atende será atendida. Então, a alma generosa prosperará. O mundo é o contrário. Não, é meu. Ok. Tente isso e vê o que acontece. Então vamos juntar tesouro no céu. E vamos usar o nosso tesouro aqui para ser uma bênção e ter compaixão das pessoas.